Há livros que amamos ler, há livros que nos acompanham durante muito tempo e depois há aqueles livros que mudam completamente quem nós somos enquanto leitores, enquanto pessoas. E eu hoje venho falar exatamente sobre os livros que me transformaram de alguma forma. Estes foram de facto os livros que mais me marcaram até aqui e vamos a isso. Se ainda não me conhecem, eu sou Lili da Lua de Lili e os livros que hoje trago não são necessariamente os melhores livros que eu já li. São sim os livros que, por qualquer motivo, naquele momento em que eu os li, transformaram alguma coisa em mim. São tudo livros muito diferentes que também me marcaram por motivos muito diferentes. Pela possibilidade criativa, há dois livros que efetivamente tiveram um impacto muito grande em mim. Em primeiro lugar, O Correios do Bukowski. O Correios foi o primeiro livro que eu li do Bukowski. Entretanto, li toda a ficção dele, também tenho a antologia poética completa, apaixonei-me perdidamente e ali para aí dos 25 aos 28 anos eu estava obcecada com este escritor. Como a maior parte dos livros dele são romances semi-autobiográficos, neste livro nós acompanhamos um homem na rotina da vida dele, do trabalho que ele tem nos Correios, e impactou-me muito porque acho que foi o primeiro livro que eu tinha lido até ali que me passou a ideia de que nós podemos escrever sem pedir licença. Quem já leu o Bukowski sabe que ele escreve sem qualquer pudor, sem qualquer ornamento, de uma forma brutalmente honesta. Isso no momento em que eu li, também dado a idade que eu tinha na altura, impactou-me, completamente. Eu na época fiquei completamente obcecada pelos escritores, pelos artistas da Beat Generation. Neste livro conheci a voz do autor, conheci a voz crua, imperfeita, quase agressiva. Isso mudou para sempre a minha capacidade de ler alguns autores. Eu sei que Bukowski não é um escritor para toda a gente, nem toda a gente lhe reconhece a qualidade que eu vejo nele, mas para mim foi um autor muito importante no meu percurso e principalmente em termos de escrita, não só enquanto leitora, mas enquanto alguém que escreve. Ele fez-me mesmo ver de forma muito diferente o panorama literário. Depois venho falar de um livro que eu falei muito no ano passado, que foi um dos meus favoritos do ano passado, e também da vida, O Som e a Fúria, do William Faulkner. Foi um livro que me impactou muito, que me ensinou que a forma pode ser tão ou mais importante do que a própria história no livro. Mostrou-me também que a linguagem pode ser caótica, fragmentada, difícil até, mas profundamente literária. Foram dois livros que me impactaram porque de alguma forma mudaram as regras do jogo na literatura para mim. E ambos livros que eu amei. Trago também dois livros que tiveram um impacto emocional tão grande em mim que um deles eu ainda nem sequer o terminei e o outro eu tenho a certeza absoluta que não vou reler, porque de facto li-o numa fase que não o devia ter lido e ele impactou-me de tal forma que eu ganhei medo a reler. Estou a falar de um livro que eu também já falei muitas vezes no canal, A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu já aconselhei este livro a algumas amigas minhas que o leram e não tiveram todo este impacto avassalador que eu tive. Eu creio que, dada a fase que eu estava quando li, eu li-o muito, mas mesmo muito jovem, não estava preparada para isto, não sabia o que ia. A única coisa que eu sabia sobre o livro é que a autora se tinha suicidado. É um livro que nos arrasta para dentro da depressão da protagonista, portanto, foi um livro que eu acho que não tive a capacidade emocional para geri-lo enquanto li e obviamente está tão bem escrito que me conseguiu mesmo empurrar para ali. E é um livro que eu aconselho muito. Eu adoro a Sylvia Plath, mas lá está, não o consigo reler pelo trauma que tive enquanto o li, mas foi de facto um livro que eu amei. O outro livro que eu acabei por nem sequer terminar é A Criança Interior. É um livro de psicologia, um livro que explica o quanto a nossa infância tem impacto na nossa vida adulta, fala sobre os tipos de vinculação, explora como as nossas experiências da infância acabam por moldar a nossa autoestima e os nossos relacionamentos. E eu escolhi mais uma vez uma época terrível para o ler. Eu tentei ler este livro há uns anos atrás, num ano muito complicado emocionalmente. Estava a gerir uma notícia um bocado trágica, não estava a saber gerir, fui-me um bocado abaixo, foi um ano também muito difícil, com muitas mudanças, estava demasiado frágil para o ler, não consegui de todo gerir o livro, então acabei por ler mais ou menos metade, mas é um livro que eu aconselho mesmo muito, é muito interessante, vão
começar a perceber uma série de coisas. Para quem gosta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu acredito mesmo que seja um livro muito interessante. Mais uma vez, eu creio que foi um problema de timing, porque o problema não é o livro, foi mesmo do meu lado. Obrigou-me a olhar para feridas que na época eu não conseguia mesmo enfrentar, e um dia destes vou voltar a ele com certeza. Vou também falar sobre duas coleçõezinhas que me marcaram muito porque me ensinaram que o livro pode ser um vício tremendo. Estou a falar dos Triângulos J e dos Harry Potter. Foram ambas coleções que eu li enquanto adolescente. Triângulos J, assim, aí dos 10 aos 15, e os Harry Potter também um bocadinho mais tarde, mas também por essa idade, e eu lembro-me perfeitamente de não querer fazer absolutamente nada enquanto não os terminasse. Não queria dormir, não queria comer, estava ali literalmente perdida naquele universo, não existia a realidade. Isso para mim marcou-me muito e às vezes tenho mesmo muitas saudades de estar presa e completamente a 200% mergulhada num livro. Sinto que hoje já não é tão fácil, nós temos tantas distrações e na altura era simplesmente delicioso, e estas duas coleções foram mesmo muito importantes para mim nesse sentido. Os livros que me marcaram muito porque, de certa forma, eu adorava ter sido eu a escrevê-los. Em primeiro lugar, Dostoiévski, qualquer um, mas o primeiro que eu li foi O Crime e Castigo, e eu fiquei completamente embasbacada com o que estava a ler. O livro é super psicológico, é moral, é angustiante, e a escrita do Dostoiévski, se nunca leram nada, leiam, porque vai-vos provocar, pelo menos a mim, provocou muita inveja no sentido de, este senhor era efetivamente um gênio. Quem me dera saber escrever assim. Depois, outro livro que eu efetivamente li sem expectativa, e foi o único do autor que eu li, atenção, quero ler mais coisas no futuro, mas foi mesmo a única obra que até aqui eu li, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Fiquei literalmente sem palavras para este livro. É um livro que une vários géneros literários e, pelo menos para mim, é pura ambição. É política, é ética, é época, é humanidade em estado puro. O livro é gigantesco, li-o muito rápido, considerando ainda por cima que ele é um clássico. O período também é o da Revolução Francesa, também foi um período que me interessa particularmente, mas de facto a escrita deste homem é brilhante. Eu fiquei com um bocadinho também de inveja, adoraria escrever como ele. Até hoje é um daqueles livros que eu realmente adorava ter possibilidade de escrever 1% como este senhor. Um livro que mudou completamente a forma como eu me vejo a mim mesma foi A Montanha És Tu. Também é um livro que eu já falei algumas vezes no canal. É um livro de não-ficção, de desenvolvimento pessoal, que fala sobre a autossabotagem, sobre a resistência à mudança. Foi muito interessante perceber alguns porquês, alguns comos. Fui confrontada com questões que eu realmente nunca teria feito a mim mesma sem ter lido este livro. Fez-me encarar muitos padrões na minha vida de uma forma completamente diferente. E provavelmente foi o livro que me ensinou mais sobre mim mesma, e eu até sinto que sou uma pessoa com algum autoconhecimento, que mudou a minha vida, e eu aconselho a toda a gente que tenha curiosidade em conhecer-se um bocadinho melhor. E finalmente um livro que me fez encarar o mundo de uma forma completamente diferente. Nos últimos anos até tenho lido alguma não-ficção, principalmente na área da política. E houve um livro de filosofia política que eu li, A Tirania do Mérito, do Michael Sandel, mudou completamente a forma como eu encaro a sociedade e o mundo. É um livro que foca em conceitos como o sucesso, como o falhanço, como a meritocracia, como a responsabilidade individual. Num momento em que globalmente o populismo e a extrema-direita está a ganhar um espaço gigantesco, um bocadinho por todo o mundo, eu sinto que este conceito da meritocracia tem um papel fundamental na insatisfação das pessoas. É um livro que de facto me fez encarar completamente de forma diferente uma série de coisas. É muito difícil nós falarmos em meritocracia quando as pessoas não têm qualquer possibilidade de comparação, porque não partem de todo todas do mesmo local. E eu costumo até dar um exemplo, quando estou a debater esta questão da meritocracia com os meus amigos, por exemplo, que é: bastava que o Cristiano Ronaldo tivesse nascido mulher para que toda a sua vida fosse bastante diferente. Portanto,
Foi de facto um livro que mudou completamente a forma como eu encaro as coisas. Diria que foi um livro muito positivo porque me permitiu ter uma consciência de classe diferente, apesar de eu sentir que já a tinha, e olhar para o mundo e para as diferenças e para as pessoas com um bocadinho mais de empatia. Estes foram os livros que tiveram mais impacto na minha vida. Não foram necessariamente as minhas leituras favoritas, mas foram realmente as que mais me impactaram. Digam-me, por favor, aqui em baixo também quais é que foram os livros que mais vos impactaram, seja pela forma literária, seja pelo tema, seja pela pessoa que vos ofereceu. Eu quero muito ler aqui em baixo novos títulos, estou sempre à espera para descobrir novos livros. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, comentar, partilhar com os amigos, subscrever o canal se ainda não o fizeram. Beijinho e até a próxima segunda-feira.